Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para mais um momento Palavra de Luz, e hoje nós vamos com um tema, uma pergunta que me fizeram. O cristão pode ouvir música secular? Se sim, qual o conceito para ouvir? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é refletir em que a música secular vai nos edificar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Essa é uma declaração, um versículo, onde nós vemos que é uma palavra que vai contra ao que muitas pessoas na época do apóstolo Paulo, que eram pessoas que se levantavam contra o evangelho, que achavam que podiam fazer tudo. Então, o apóstolo Paulo, ele traz essa palavra. Eles pensavam que tinham o direito de fazer tudo quanto queriam. E, na verdade, o evangelho, a proposta do evangelho é renúncia. O próprio Senhor Jesus nos falou sobre isso. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus disse assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que nós aprendemos com essa palavra é que Jesus disse sobre renúncia. A quem quiser, ou seja, ninguém é obrigado a seguir a Jesus, ninguém é obrigado a seguir o Evangelho, mas a partir do momento que aceita a proposta, é necessário que venha renunciar muitas coisas. Nós temos muitas vontades, porém nós precisamos crucificar o nosso eu, inclusive em alguns gostos, inclusive em relação a esse tema. Existem até algumas músicas que a letra ela em si não é ruim, mas sabemos, estudiosos dizem que a música não é apenas a letra, mas sim também a melodia, a vibração daquela música e a intenção, a fonte, da onde está vindo aquela música. É necessário a gente refletir sobre isso. Em que a música secular pode glorificar a Deus. Por mais bonita que seja, nós devemos tomar cuidado para não se tornar preso ao pecado, porque a Bíblia nos fala para nós nos abstermos da aparência do mal. Veja bem, às vezes não parece, não é mal, mas tem uma aparência do mal. Então devemos nos abster. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então, o nosso pensamento precisa estar cativo, voltado a Deus. Devemos buscar as coisas que são do alto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, nesse versículo, nós vemos sobre a questão, a importância da nova criatura, um novo ser para Cristo. Ele passa pelo processo da regeneração, ele é mudado, a mente dele, a mente dela
é mudada, é transformada, ela procura as coisas de Deus, pois a sua mente foi regenerada, é uma nova criatura, né? A sua mente foi renovada, né? Renovada segundo a imagem e semelhança de Deus. Portanto, agora vive em santidade. A Bíblia nos diz também em Hebreus capítulo 12, versículo 14: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Em João capítulo 17, no versículo 15 ao 17, está escrito assim: Jesus disse: Não peço que vos tire do mundo, mas que vos livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O cristão ele precisa buscar apenas uma fonte, que é a fonte de Deus. Buscar estar pautado na sua palavra. A Bíblia diz que não pode jorrar a fonte não pode jorrar água doce e nem a água salgada ao mesmo tempo. Vamos ler Tiago capítulo 3, versículo 11 e 12. Diz assim: Portanto, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. A Bíblia também nos diz em Tiago, capítulo 4, no versículo 4, diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Vamos ler também 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Para nós concluirmos, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós concluímos aqui a respeito desse assunto que nós devemos procurar glorificar a Deus em tudo que nós fizermos. A música secular, ela não glorifica a Deus. A maioria das vezes, as suas letras, as suas intenções, é o homem no centro. Assim também como existem muitos louvores, entre aspas, que coloca o homem no centro. E o homem não tem que estar no centro. Deus é o centro de todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Bom, espero ter respondido a tua pergunta. Que Deus te abençoe. Fique na paz. E esse foi mais um momento. Palavra de luz e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Grande abraço.